E hoje nós vamos continuar. Nós estamos falando sobre os nossos fundamentos, né? Desde outubro, que foi o mês do nosso aniversário, a gente tem falado sobre os fundamentos que acreditamos fazerem parte de uma comunidade e de uma vida cristã saudável. E já falamos de bastante coisas, da centralidade da palavra, já falamos do serviço da música, do sentimentalismo, né? E hoje nós vamos continuar falando sobre paternidade e identidade. Nós entendemos que ter uma compreensão correta do que é a paternidade do Pai para nós, que está totalmente relacionada com a nossa identidade, é um fundamento básico, assim. A gente não consegue progredir muito na fé cristã se não entendermos o que é o nosso Pai, quem é o nosso Pai e qual é a nossa identidade. Então é sobre isso que a gente vai falar. E são assuntos tão dependentes um do outro quanto uma asa de um pássaro, né? Uma asa de um pássaro não consegue andar sozinho. Então ele não consegue voar só com uma asa. Então não tem como a gente saber qual asa é mais importante, se é a direita ou se é a esquerda. E não tem como a gente falar de identidade também sem falar sobre paternidade, porque são coisas totalmente ligadas. A gente não consegue saber a nossa identidade se a gente não sabe quem é o nosso Pai. Por isso a gente vive em épocas tão sombrias. E nós vivemos, é importante esse assunto também, porque nós vivemos uma geração de órfãos. O David fez uma pesquisa e ele identificou que 30% dos brasileiros não têm o nome do pai na sua certidão de nascimento. Então, isso é muito grave. 30%. A cada 3 pessoas no Brasil, uma não tem pai na sua certidão. Por N razões, né? E fora esses, existem aqueles que têm o pai na certidão, que têm uma casa, que moram com seus pais, os pais são vivos, mas são órfãos. E aí nós vamos entender um pouquinho melhor da paternidade para entender isso também. Como ser órfão dentro de casa. Como ser órfão de pai vivo. Como ser órfão de mãe viva, né? E aí a gente precisa tentar resgatar a origem disso. Qual que é a origem da orfandade? Onde começou a orfandade? E como quase todos os assuntos, a gente desemboca no princípio, no Gênesis. A orfandade começa ali. Deus adota Adão e Eva como filhos, se relaciona com eles diariamente, e aí em algum momento eles decidem se afastar do Pai, eles decidem caminhar por conta própria, eles decidem tomar suas decisões sozinhos, e a partir desse momento eles rompem o laço de paternidade, porque paternidade pressupõe uma liberdade, como a gente já falou recentemente lá no grupo. O amor do pai é um amor que presume essa liberdade, porque amor forçado é uma contradição de termos. C.S. Lewis já falou. Então, o amor paterno do pai presume essa liberdade de ser rejeitado, de ser abandonado. E Deus, em sua soberania, decidiu criar seres livres para isso, com capacidade para rejeitá-lo. Então a orfandade começa lá em Adão, lá na queda. Ali começa quase todos os problemas da humanidade. Quase todos os problemas da humanidade começam lá. Porque se não tivesse havido a queda, o cenário seria totalmente diferente. O plano daria continuidade. Mas por causa dessa desobediência, Deus precisou fazer uma vírgula na história. E essa pequena vírgula é tudo que nós estamos vivendo hoje até a volta de Cristo. E aí, depois que Cristo voltar, o link vai ser perfeito, tipo como era antes da queda, para depois da queda. Depois que Jesus regenerar todas as coisas. E então começa ali, a origem da orfandade. E depois, um pouco mais para frente, a gente tem uma outra figura chamada Moloque. Não sei se vocês lembram, Moloque era um deus que os amonitas, né, que era um povo próximo do povo de Israel, cultuavam Moloque. E Moloque, o culto a Moloque não era igual ao nosso culto. Adoração, levantar as mãos, não era, poderia ter isso também.
Mas não era só isso, ele era um pouco mais exigente, ele exigia sacrifícios humanos. Então as pessoas pegavam seus filhos recém-nascidos e colocavam no ventre de Moloque para queimar vivo. Esse era o culto a Moloque, o oferecimento do seu filho vivo. E as pessoas estavam dispostas a isso. Isso é absurdo por um lado, mas por outro denuncia em nós uma fraqueza. Quantos de nós teríamos essa disposição? Que Abraão teve também, mas ele ouviu a voz correta, né? Ele não ouviu a voz errada. Então isso mostra, no mínimo, uma devoção, um esforço daquele povo. Mas eles estavam adorando Deus errado, eles estavam fazendo coisas abomináveis a Deus. E Deus advertiu o povo muitas vezes contra isso, para não passar os seus filhos ao fogo. Quando a Bíblia fala sobre passar filhos ao fogo, está dizendo isso, está querendo dizer isso, é entregar ele a Moloque. Vários reis cultuaram a Moloque e sacrificaram, reis de Israel, sacrificaram a Moloque. Então aí começa a orfandade, e a orfandade traz consequências. E essas consequências começam na nossa vida com a nossa família. O David fala de algo muito interessante, que é o modelo natural. O que é o modelo natural? Nós temos um pai terreno, e a forma com que a gente se relaciona com esse pai terreno cria uma lente com a qual nós vamos olhar para Deus. Então, o nosso pai, a forma como o nosso pai se porta na nossa vida, cria uma lente e a gente enxerga Deus através dessa lente. Então, por exemplo, se você tem um pai que te oprime, se você tem um pai que abusou de você, teve um pai que abusou de você, a sua tendência é ter uma dificuldade com Deus. Por quê? Porque a palavra pai arremete ao seu pai terreno. E quando você ouve a Bíblia dizendo que Deus é pai, você tem uma concepção de pai dentro da sua cabeça, que está firmada desde a sua infância. Aquilo que a gente falou na mensagem sobre cosmovisão. A sua ideia sobre pai, ela vai sendo formada desde o ventre e vai sendo formada até o momento que você está aqui agora. Então você tem uma concepção de pai formada dentro de você. A questão é, muitas vezes, por causa da queda, os nossos pais e a gente também com os nossos filhos, não correspondemos à paternidade ideal, e aí nós manchamos na cabeça dos nossos filhos, ou os nossos pais mancharam na nossa cabeça a ideia de paternidade. E aí a gente tem dificuldade com Deus, a gente vai batendo cabeça com Deus ao longo da nossa vida. Então esse é o modelo natural. Então começa a pensar a sua relação com Deus também a partir da sua relação com o seu pai. Como foi a sua relação com o seu pai, ou a ausência dele? Eu perdi meu pai com 7 anos, então eu lembro poucas coisas do meu pai. E minha mãe foi muito boa, ela dentro das suas limitações, da época, da cultura dela, ela conseguiu nos dar uma educação sólida, conseguiu nos dar amor, muitas vezes de forma que não seria o ideal, mas é aquilo que ela aprendeu. E por melhor que seja a nossa mãe ou o nosso pai que vai suprir a nossa mãe, a falta da nossa mãe, existem peculiaridades em cada gênero que são insubstituíveis. Por isso Deus criou pai, homem e mulher, porque cada um tem uma função, cada um tem características que se completam, que são a forma mais próxima da revelação de Deus. Deus ele não se revela somente através das características masculinas, mas as características femininas também expressam muito de quem Deus é. Por isso a família é um lar protetor para uma criança. Por isso um pai e uma mãe são muito importantes, porque cada um tem figuras que expressam a Deus. E por mais que a minha mãe tenha se esforçado em dar o melhor para a gente, tem coisas que me faltaram. E isso provavelmente influenciou da forma como eu vejo Deus, ou fez com que eu demorasse a entender um pouco mais sobre quem Deus é, sobre o que é a paternidade dele. Então isso é um modelo natural. Os seus pais interferem diretamente na forma como você vê Deus.
E não há estratégia maior de Satanás do que destruir esse modelo. Quanto pior nós formos, quanto pior para os nossos filhos, né? E quanto pior os nossos pais forem para a gente, melhor para Satanás, porque ele vai desfigurar a nossa visão de pai, e quando a gente for ao pai, a gente vai ter uma relação muito prejudicada com Deus. Então, Satanás ele é muito astuto em querer destruir a família exatamente por isso, porque a família cria um modelo, a família cria esse modelo natural. E aí nós vamos ter dificuldade de nos relacionar com Deus por causa disso. Por isso a família é tão atacada. E esse modelo perturbado, esse modelo desfigurado, causam problemas de várias ordens. Por exemplo, autoridade. Se nós não tivemos bons pais que tinham autoridade, não eram autoritários, né, que é diferente, nós vamos ter dificuldade em reconhecer a autoridade. Então, por exemplo, se o nosso pai foi muito violento, foi um pai abusador psicologicamente, quando a gente vê a Escritura falando que Deus é Pai e que Ele é soberano sobre todas as coisas, nós vamos ter dificuldade com isso. Por quê? Porque o modelo que o nosso pai nos apresentou terreno é um modelo de violência. Então nós temos dificuldade em submeter a autoridade. E isso não só na nossa relação de pai, de filho para pai, nosso Pai Celeste, mas para a nossa relação com as autoridades da terra, para a nossa relação, para a relação da mulher com a autoridade do marido, principalmente porque o marido é um homem como o pai dela foi. Então muitas mulheres têm dificuldade em se submeter à autoridade masculina, à liderança masculina na família, dentro da sua casa, por causa disso, porque o pai não trouxe uma ideia correta do que é autoridade. O pai às vezes foi violento, foi abusador. E às vezes é difícil desconstruir isso, e por isso que é importante o discipulado desde o início de um namoro. E para quê? Para que a gente consiga identificar essas dificuldades em cada pessoa e a gente consiga trabalhar isso até chegar no dia do casamento de forma mais alinhada possível. Porque senão os problemas vão ser muito piores. Já é difícil. Tendo isso já é difícil. Mas sem isso é uma bomba relógio. Porque vai dar conflitos. Principalmente se o marido também não for tratado na questão da autoridade. De explicar ele o que é autoridade. Que não é autoritarismo, que não é a mulher ficar calada e não poder falar nada. Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, ele tem que amá-la como ele ama o seu próprio corpo. E quando a mulher vê um marido que a ama como ama o seu próprio corpo, e como Cristo amou a igreja, ela é muito mais fácil, ela se submete de forma muito mais fácil. Fica algo muito natural. Então a autoridade é um problema que pode ser desfigurado por causa dessa mancha na figura de autoridade paterna. A insegurança nas provisões. Se a gente teve um pai omisso em casa, um pai que abandonou a família, ou um pai que não tinha o zelo necessário com o cuidado da casa, a gente pode ter dificuldade em confiar em Deus como um pai provedor. Por quê? Porque a figura dentro de você paterna, a figura de pai dentro de você, poxa, pai não cuida. Isso você foi aprendendo desde a infância, pai não cuida. Então se Deus é pai, então Ele também não cuida de mim. Se Ele não cuida de mim, eu tenho que resolver as coisas pelo meu braço. Então, a gente pode ter essa dificuldade em confiar em Deus por causa dessa nossa figura corrompida. A insegurança em tomar decisões também é muito comum. Se nós tivemos pais distantes, pais que viajavam muito, que não estavam presentes por alguma razão, e que não nos instruíam nas decisões da vida, que não nos davam segurança, olha, pode tentar, se você errar, eu estou aqui do seu lado, pode tentar, errar também é bom, né? Thomas Edison falaram para ele, nossa, você fracassou 1000 vezes para fazer a lâmpada. Ele, não, eu não fracassei 1000 vezes, fazer a lâmpada demorava 1000 vezes o processo. Então ele não entendeu que ele errou, ele só entendeu que para criar a lâmpada você precisou fazer 1000 passos, é diferente. Então uma criança, pessoas inseguras,
Às vezes pessoas inseguras são porque não tiveram pais presentes que davam essa segurança para eles. Olha, pode tentar, se você, e de coisas pequenas, desde a infância. Pode tentar subir nessa cadeira, se você cair eu te ajudo, tá aqui. E aí isso vai criando pessoas inseguras que não tiveram isso. E aí na nossa relação com o pai, as coisas apenas se repetem, né? Somos inseguros em tomar decisões. E às vezes o nosso pai, às vezes a gente já está num nível de maturidade que ele exige de nós algumas decisões. E às vezes a gente fica querendo, poxa, o que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo. Às vezes a gente já tem maturidade para tomar decisão por conta própria. Às vezes a gente não está já no período que Paulo fala de tomar leite, mas de coisas sólidas. E existem decisões na nossa vida que a gente pode tomar. E Deus não fala com a gente todos os dias de forma audível, de forma clara. Então, em algum momento a gente precisa saber tomar algumas decisões. Baseado em tudo que Ele já nos falou, baseado nos princípios da Sua palavra. Isso são nortes para a gente tomar decisões. E se a gente errar, fica tranquilo que Ele vai te falar. Se não for isso que Ele quiser, pode ficar tranquilo que Ele vai te falar. Mas se Ele ainda não te falou, e se você precisa tomar uma decisão, ouça o seu interior, o seu espírito, ouça o que o Pai já te falou, vê se isso faz sentido para aquilo que Ele tem construído na sua vida, veja se fere algum princípio da Escritura geral, se é um emprego imoral, por exemplo. Lógico que Deus não vai te chamar para ir lá para Guaicurus, lógico que não. Lógico que Deus não vai te chamar para virar um traficante, óbvio que não. Mas se for algo que não fere princípios dele, tome decisão, ore. Se ele não te falar audivelmente e você não entender ainda, tome uma decisão. Não fique paralisado. A vida é um pouco mais dinâmica. E às vezes nós já temos condições de tomar certas decisões. E tudo isso está influenciado. Talvez nós não tivemos pais que nos deram segurança, e aí nós não temos segurança em Deus. E isso vai se tornando um ciclo vicioso. E a incredulidade também pode nos afligir. Se nós tivermos pais que não dialogam, né? Aqueles pais que apenas falam assim, não, isso não pode. Por que não? Porque eu não quero. Não, a palavra é só não. Não explica por que não. Olha, isso aqui não pode, porque se você pegar, vai cair água aqui e vai sujar tudo que a gente acabou de limpar. E você quer que todo o nosso trabalho seja em vão? Não. Então é por isso que não pode pegar. Porque quando a gente tem pais autoritários, que não sabem explicar o porquê das coisas, e nós seres humanos somos seres que anseiam por porquês, isso é o que nos diferencia dos animais. Nós fazemos perguntas por quê? Porquê das coisas? Por que existimos? Da onde viemos? Para onde vamos? Os animais não fazem essas perguntas. Então nós temos essa necessidade de entender o porquê. E isso, eu li um livro recentemente sobre essas teorias de marketing, de influenciar pessoas. Eu falei, eu vou ler isso para ver o que esse povo fala, porque a gente tem um preconceito, né? Mas eu falei, eu vou ler para ver o que eles falam, não posso julgar antes de ver. E tem muita coisa interessante, que você pode usar para um lado bom, como você pode usar para um lado errado. Você pode usar para enganar seu cliente, mas você pode usar para clarear a mente da pessoa. Tem coisas muito boas. E pesquisas já mostram que você explicar o porquê das coisas para as pessoas fazem com que elas se respondam a você de forma mais positiva. Então, fizeram uma pesquisa numa fila de banco gigante, e uma pessoa chegava na frente da fila e falava assim, ó, posso entrar na sua frente? Se a pessoa só fala isso, a taxa de não é muito maior do que se a pessoa fala, olha, eu estou com muita pressa, eu preciso pegar um ônibus, eu posso entrar na sua frente? As pessoas respondem com mais facilidade sim, porque ela explicou a razão pela qual ela queria passar na frente. Então faz mais sentido para a gente. E isso a gente pode aplicar na nossa criação de filhos. Então a gente não precisa só falar não para o nosso filho, a gente pode falar não por causa disso e disso e disso. Você entendeu? Entendeu não? Então deixa eu explicar novamente. E aí vai. Porque isso pode gerar incredulidade. Se a gente só fala não, se a gente não sabe os porquês, a gente começa, e aí o mundo, né? A filosofia,
a ciência, tudo oferecem porquês. E às vezes muitos porquês equivocados. E aí os nossos filhos vão sendo nutridos de porquês fora da fé, fora da escritura, e aí eles começam a duvidar da gente, né, Nádia? Então meu pai tem algum motivo para não me deixar, porque ele não gosta de mim. Ele não quer deixar eu fazer isso porque ele não gosta de mim. Aí começam as viagens da cabeça da pessoa. Ele não quer porque por alguma outra razão, mas ele não sabe o porquê. Então isso abre portas para ele conjecturar. E isso pode refletir na nossa relação com o nosso pai. Eu não confio nessa orientação de Deus, porque eu não sei a razão. Então eu, como Adão quis ser independente e Eva quiseram ser independentes, então eu vou tomar a minha decisão, porque eu não confio no meu pai. Então eu vou agir por conta própria. Deus em vários momentos oferece porquês das coisas, mas tem momentos que Ele não oferece porquês. Por quê? Porque tem coisas que a gente não vai entender. Porque Deus, Ele vê coisas muito maiores, Ele vê o início, o meio e o fim da história. E tem coisas que a gente tem que confiar. A gente tem alguns porquês, a gente sabe, Ele já nos provou que Ele é bom, porque Ele enviou o seu próprio Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então isso é a maior razão que a gente tem para confiar nele, quando Ele não dá os porquês. Nós não temos por que não confiar, porque Ele já provou que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é santo. Então, numa situação que a gente acha que Ele está sendo injusto, é mais sensato você confiar que Ele está sendo justo, santo, bom ainda, porque a nossa mente é limitada, a gente não consegue ver o porquê das coisas daqui 20, 30, 200, 500 anos. As pessoas na época de Jesus, poderiam interpretar a morte dele como algo totalmente... E os discípulos aparentemente não entenderam muito bem. Poxa, um profeta que fez sinais, fez maravilhas, tinha tudo para ser o Messias, morre na mão de Roma. Como assim? A morte de Jesus provavelmente não fez sentido para a maioria das pessoas. Mas Deus está vendo muito além. Deus ele enxerga muito além de nós. Então a gente pode confiar nele, porque Ele é Pai. A gente não tem por que duvidar da bondade dele, do carinho dele e do amor dele por nós. Não temos. Então é muito comum pessoas falarem: Deus não é bom porque fez isso ou aquilo, levou minha mãe, levou meu filho tinha tanta vida pela frente. Como Deus é bom se Ele levou meu filho? Como Deus é bom se Ele levou a minha mãe quando eu mais precisava dela? E aí tem um texto em Isaías que eu queria ler com vocês, Isaías 57. Que mostra um pouco dessa nossa incapacidade de olhar as coisas com outros óculos. Olha o que Isaías 57 diz. E é muito comum o jargão também no Brasil, né? Vaso ruim não quebra. Isso é muito comum. A gente vê pessoas boas morrendo e aquelas que a gente acha que são más, né? Porque se a gente acha que elas são tão más, muito mais que a gente, é porque a gente não olhou pra gente direito, né? Mas aquelas que a gente julga que mereciam morrer, não morrem, né? Às vezes dura muitos anos. E olha o que Isaías fala pra gente: o justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Então, a gente faz falta, pra gente faz falta. Mas para a pessoa que está indo, o justo que se vai, para ele é descanso. Se a gente pudesse perguntar para todos os justos que morreram, você queria voltar? Eles iam falar que não, com certeza não. E muitas pessoas que passam por experiência quase morte,
que são aquelas pessoas que têm algum acidente e têm uma experiência num meio tempo em que está desacordado ou com o coração parado, enfim. A sensação que elas têm é de uma paz indescritível. Isso é comum a todas as experiências. Existem algumas variações, mas existem coisas que são comuns a todas as pessoas em todos os lugares da Terra. É uma paz que ela não quer voltar. Ela fica relutando para voltar. Porque elas estão experimentando uma outra coisa que a gente não tem noção, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, e que Deus preparou para aqueles que o amam. Então é algo, da perspectiva do justo, morrer é lucro, como Paulo disse. Morrer é lucro. E a gente fica batendo cabeça porque a gente queria aquela pessoa e queríamos, né? A gente queria o Júlio aqui hoje, por exemplo. O Júlio era um justo. Mas da perspectiva do Júlio, nossa, ele não queria estar aqui hoje. Ele está muito bem, graças a Deus. Então essa incredulidade, ela não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido a gente não confiar em Deus. Incredulidade é falta de confiança, não é acreditar simplesmente que Deus não existe, mas é principalmente falta de confiança. E isso acontece não só com os ateus, mas conosco também em muitos casos. E a gente precisa nos vacinar contra isso, porque Deus é Pai. E Pai cuida. Pai de verdade cuida. E o último prejuízo, né, que a orfandade nos causa, que eu acho que é uma das mais graves, é a ausência de sentido para a vida. Uma vida sem sentido. Uma vida que não vale a pena ser vivida. E isso tem muito a ver com pais que não conhecem o sentido da vida. Então, pais, se seu pai não conheceu a Cristo, que é o sentido da vida, e ele te criou com uma visão totalmente distorcida, você tem que vencer na vida, você tem que estudar para você ter uma boa profissão, para você ser alguém na vida, né? É muito comum isso. Principalmente os nossos pais que vieram de uma geração tão sofrida e que às vezes querem nos dar o que eles acham que é o melhor para a gente, e que muitas vezes é isso, você tem que estudar para você ter uma profissão e ser alguém na vida. Mas isso não é o sentido da vida. Ter uma profissão faz parte, é um dos sentidos da vida, mas o sentido da vida não é ter uma profissão para vencer na vida, entre aspas. Porque vencer na vida para Jesus é algo muito diferente do que a nossa cultura entende do que é vencer na vida. E isso tem afligido a nossa geração. A falta de sentido é algo que tem... As doenças emocionais, gente, já estão no topo do ranking. A depressão, as síndromes de pânico, já são as doenças do século. E como eu coloquei lá na chamada, a Dana Zohar, uma moça que escreveu um livro muito bom, chama Inteligência Espiritual. Ela vai mostrando que depois do QI, da inteligência intelectual e do QE, que é o coeficiente emocional, né, que se descobriu no final do século passado, que é essa inteligência emocional que muito se diz por aí, estão descobrindo uma terceira inteligência, que é a inteligência espiritual. É a capacidade de fazer perguntas que são mais abrangentes, é a capacidade de olhar a situação de uma visão mais ampla. Isso é uma inteligência espiritual. Estamos descobrindo essa terceira inteligência. E ela falou que num congresso realizado na Grã-Bretanha, em 99, os médicos, pacientes, cientistas e políticos concluíram que grande parte do sofrimento humano, e mesmo de estados físicos crônicos, doenças crônicas, são causadas por doença de sentido. Ou seja, a ausência de sentido tem matado pessoas. Porque é o que a gente chama de somatização, né? Soma no grego é corpo. Então, quando a gente tem uma doença emocional, isso pode se somatizar, ou seja, pode se tornar corpóreo, porque a gente é um ser interligado. A gente não separa o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito de forma muito clara. É tudo misturado, tudo batido no liquidificador. Então, quando a gente está doente emocionalmente, a gente pode adoecer fisicamente e vice-versa. Quando a gente adoece fisicamente, a gente pode ficar emocionalmente doentes também.
sensação de incapacidade, isso pode ir gerando prejuízos emocionais em nós. E a pessoa pode entrar numa depressão. Ou ao contrário, se a pessoa está numa depressão, ela pode desencadear um câncer, doenças físicas que são somatizadas, que são incorporadas, vamos dizer. Por quê? Por causa dessa falta de sentido. Talvez porque os nossos pais nos criaram com uma visão muito limitada da vida. E aí chega um momento da nossa vida que a gente olha para trás e fala assim, nossa, eu estudei minha adolescência inteira, eu fiz 5 anos de pré-vestibular para passar no vestibular que meu pai queria que eu passasse, e eu fiz a faculdade com muito esforço, trabalhei 12, 14 horas por dia para pagar minha faculdade. E aí, por quê? Porque eu estou querendo vencer na vida, porque é isso que eu acreditei a vida inteira, porque é isso que me foi incutido, eu quero vencer na vida. Então, e aí você se forma, e aí você tem que batalhar bastante para entrar no mercado de trabalho, e aí é um esforço tremendo, aí você tem que fazer curso de inglês, você tem que falar 3 línguas, agora o mandarim, que já está sendo mais... E aí você tem que falar mandarim, porque senão você vai estar atrasado, porque senão você não vai vencer na vida. E aí chega uma hora na nossa vida que a gente está tão estressado que a gente para e fala assim, tá, tudo isso pra quê? Como o Gabriel falou, se eu morrer amanhã, e aí? E aí? E é por isso que a gente tem que estar ciente de quem nós somos, de qual é a nossa identidade, para que a gente não esteja fazendo, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, fazendo obras mortas. Obras mortas é basicamente fazer aquilo que Deus não nos pediu para fazer. Isso são obras mortas. Correr atrás do vento. Fazer aquilo que às vezes é bom, às vezes é digno, né? Mas que Deus não nos pediu para fazer. Isso são obras mortas. E aí no grande dia Jesus vai chegar e me presta conta dos seus segundos na terra, de todos os seus segundos que eu te dei. E aí você vai começar a falar para ele, nossa Jesus, eu fiz pré-vestibular 5 anos, eu passei no curso tal, que é muito difícil, muito concorrido, e aí eu trabalhei 12 horas por dia, e eu fiz curso de inglês, de mandarim, e hoje eu estou ganhando um salário alto, e eu abandonei a comunhão com os cristãos, mas é porque eu não podia, não estava dando tempo. Então, e aí eu ajudei algumas pessoas, eu dava meu dízimo. E eu ajudei algumas pessoas, Jesus. Mas aí Jesus vai olhar e falar assim, mas eu não te pedi para fazer isso. Por que você está gastando tempo com coisas que eu não te pedi? O que eu te pedi era muito mais suave, era muito mais leve. Não precisava você ter tanto cabelo branco para fazer o que você fez. Porque o meu fardo é suave, o meu fardo é leve. Eu sou pai. Então, por mais que você ia se esforçar muito para fazer a obra que eu te confiei, ia ser muito mais leve, ia ter gosto de vida na boca, como Deus te fala. Porque por mais duro que seja o trabalho que Deus nos pede, é um negócio gostoso, gente. Ele dá gosto de vida na boca. Às vezes eu fico horas e horas preparando uma aula, preparando um estudo, e aí, a hora que eu acabo de fazer aquilo, eu lembro que amanhã eu tenho que acordar cedo, no outro dia eu tenho que acordar cedo, e aí eu acordo cedo de manhã, cansado, tenho que dar aula lá longe, só que vem um êxtase tão bom, mas ontem eu fiz aquilo que eu gosto de fazer. Nossa, isso não tem preço. Isso é fazer as coisas com gosto de vida na boca. São coisas que fazem sentido para a nossa vida. É claro que a gente tem que tomar cuidado também com o excesso, né? Óbvio. Porque tem a parte física também. Falta de sono frequente, isso não é saudável. Mas mesmo quando você faz isso esporadicamente e você está cansado, é algo prazeroso. Por quê? Porque está dentro de um sentido macro. Está dentro de algo mais abrangente, de algo maior. Você não está só querendo vencer na vida. Você está querendo ser filho. É diferente. E sendo filho, você vence na vida. Vencer na vida é conseguir ser filho. Basicamente é isso. E aí depois que você for filho, aí você vai fazer outras coisas. Primeiro é ser, depois é fazer. E aí sendo filho, você vai saber o que você tem que fazer, qual é o seu lugar, qual é a área da sociedade que você precisa cooperar com Deus para redimir. E aí se torna tudo mais fácil. Mesmo que você vai ter que fazer uma faculdade do mesmo jeito, mesmo que vai ter esforço,
Mas é diferente, porque tem gosto de vida, faz sentido. Não é correr atrás do vento, é correr com um alvo fixo, sabendo onde você quer chegar, tendo noção onde você quer chegar. Isso faz com que as dificuldades se tornem muito mais fáceis, porque sofrer sem rumo não faz sentido. Você desiste com muito mais facilidade. E a modernidade, a época que a gente vive, né, que alguns chamam de pós-modernidade, porque já passou a modernidade, é uma época marcada por essa rejeição a Deus. Não só no cenário público, mas no cenário individual. E apesar da religião estar crescendo, isso não necessariamente tem redundado em mais filhos. Não necessariamente. Porque em muitos casos a religião nos afasta de Deus, do nosso Pai. A religião nos torna escravos, a religião às vezes nos torna operários, mas filho não. Filho é algo totalmente diferente. Então eu lembrei dos dois filhos pródigos. Nós temos aqueles que estão fora da casa do Pai, rejeitando a Deus. E temos aqueles que estão dentro da casa do Pai, vivendo como órfãos. Por quê? Porque estão vivendo na religiosidade. Estão vivendo sem relacionamento com o Pai. Estão fazendo coisas externamente, atos religiosos. Vem ao culto, contribui na igreja, vai numa obra social, mas isso, Deus não está procurando operários, Ele está procurando filhos. Ele está procurando templos vivos para que Ele possa habitar. E isso é totalmente diferente. Os filhos fazem tudo isso. Os filhos fazem tudo isso, mas com uma mentalidade diferente, com relacionamento com o Pai, sabendo quem eles são, sabendo a sua identidade. Não são atos externos, como Jesus criticou os fariseus. Então nós temos os dois filhos órfãos hoje. Temos dois órfãos. Temos aqueles que estão rejeitando, rebeldes, e temos aqueles que estão dentro da casa do Pai, vivendo como órfãos. E a solução para a orfandade? Qual que é a solução para a orfandade? Nós já identificamos o problema, da onde vem da queda, e depois tem um Deus específico para destruir famílias, que é o Deus Moloque. Já vimos as consequências da orfandade, como ela pode nos prejudicar com a nossa relação com Deus, como o nosso pai natural pode prejudicar a nossa relação com Deus. E agora a solução para a orfandade começa no entendimento que Deus quer adotar todas as pessoas. Você que está aqui hoje, não existe a possibilidade de você ser rejeitado por Deus, a não ser que você queira. Mas Deus Pai, Ele anseia por adotar, Ele tem uma ânsia por adotar pessoas que é inextinguível, não se extingue. Não, Deus não faz acepção de pessoas, como diz a Escritura. Ele quer adotar todo mundo. Ele não tem prediletos, Ele não faz acepção. E isso começa lá em 1 Timóteo, abre comigo. 1 Timóteo capítulo 4, capítulo 2. Deixa eu te qual que é esse? 1 Timóteo capítulo 2. Olha o Deus Pai. Vamos começar do 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse Pai deseja que todos os homens sejam salvos. Vai um pouquinho mais para frente, 2 a Pedro capítulo 3,
Depois de Hebreus, 1 Pedro, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, 9. 2 Pedro 3. Aqui Pedro está falando do dia do Senhor, que algumas pessoas, já na época de Pedro, estavam achando demorado. Tinha, sei lá, 40, 50 anos que Jesus tinha ascendido aos céus e muita gente já estava impaciente. Então Pedro está falando do dia do Senhor, dessa demora que alguns estavam acusando a Deus de demorar. E aí ele fala o seguinte, no verso 8, vamos começar do verso 8. Não se esqueçam disso, para o Senhor um dia como 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente. Ele é paciente. Deus, Pai, é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus é paciente. O Pai, Ele não só quer que todos sejam salvos, mas Ele é paciente para aguardar o nosso tempo. Então eu recebi a Cristo, eu me entreguei a Ele com 21 anos. Ele ficou 21 anos pacientemente vendo minhas bebedeiras, vendo as minhas falhas, vendo tudo que eu já fiz. Ele ficou pacientemente, amorosamente aguardando. Por quê? Porque Deus, Ele quer que todos sejam salvos. Volta comigo lá em Oséias, lá no Antigo Testamento. Oséias, lá nos profetas menores. Oséias capítulo 7. Oséias capítulo 7, verso 13. Olha o que Oséias diz. Deus falando: ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentira ao meu respeito. Eles não clamam a mim do fundo do coração quando gemem orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Isso aqui lembra as palavras de Jesus, quando Jesus se lamentou sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, Mateus 23, né? Quantas vezes eu quis reuni-los como uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Então, eu desejo redimi-los, mas eles falam mentira a meu respeito, eles não clamam a mim. Então Deus, em vários momentos, Ele fala: eu desejo reuni-los como uma galinha junto aos pintinhos, mas vocês não querem. E Deus, soberanamente, porque Ele não pode forçar ninguém, Ele decidiu fazer as coisas dessa forma. Ele continua soberano, Ele continua amoroso, Ele continua inclusivo, Ele continua com a mão estendida, mas Ele não pode obrigar ninguém. Então nosso Pai, Ele quer adotar todos. Volta um pouquinho agora em Isaías. Jeremias, vai voltando. Isaías 55. Isaías 55, verso 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. E o último texto é Ezequiel, um pouquinho mais para frente, Jeremias e Ezequiel. Ezequiel 33, 11. Esse é um dos mais claros. Ezequiel 33. Diga-lhes, Deus falando com Ezequiel para falar para o povo de Israel: diga-lhes,
Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus, ele deseja que o ímpio se arrependa. Então ninguém precisa se sentir excluído. Jesus, ele foi preparar lugar para todos os seus filhos, e ele já tinha uma carta na manga de preparar lugar para todo mundo. A questão é, ele sabe que muitos iriam rejeitá-lo. Ele sabe disso. Mas, se todos quisessem, ia ter cama para todo mundo. Porque Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus, ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então você não tem a possibilidade de você pensar, mas Deus não me ama por causa disso e disso que eu fiz, porque não existe pecado que, se arrependido de coração, não seja perdoado por Ele. Porque Ele dá de bom grado, Ele perdoa de bom grado. Ele não resiste um coração quebrantado, como diz a Escritura. Deus não resiste um coração quebrantado. Então ninguém precisa se sentir excluído da casa do Pai. E precisamos entender também que essa paternidade de Deus é por adoção. Deus, ele quer nos adotar. Por que ele precisa nos adotar? Porque Jesus é o único filho biológico. Jesus, ele tem a essência do Pai. Lembra do texto famoso? Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra unigênito significa monogênes, do grego, né? Que significa ser o único da espécie ou classe, único no gênero. Então Jesus é o único filho que tem o mesmo gênero, a mesma classe, a mesma essência do Pai. Todos os outros são filhos por adoção. Nós somos filhos por adoção. Jesus também foi adotado, mas ele foi adotado pelo pai biológico dele, porque só é filho quem é adotado. Então Jesus ele é o primogênito por causa disso. Ele é o primeiro filho, que vão vir outros filhos depois por adoção. E aí nós vamos formar uma grande família. E Efésios 1, abra comigo. Depois de 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 1. Efésios 1, 3 até o 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Por quê? Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para uma função, para alguma coisa. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, antes da fundação do mundo, o Pai já nos adotou, já queria nos adotar. Por quê? Porque é por adoção. Eu trouxe duas frases aqui para vocês. São frases maravilhosas que explicam para a gente o que é adoção. Todos os filhos são biológicos e adotivos. Biológicos porque é a única maneira concreta de existir. Adotivo porque é a única forma de verdadeiramente sermos filhos. Luiz Filho, nome do cara. Gente,
Todo filho é biológico e adotivo. Por quê? Porque biológico é a única forma da gente vir à existência. A gente precisa de genes, precisa de útero. Essa é a única maneira. A ciência já conseguiu dar uma modificada, né? Mas ainda não surgem pessoas do nada, né? A gente precisa de uma linhagem, de células, precisa da parte física. E adotivo, porque só é filho quem é adotado. Por isso existem filhos com pais biológicos, mas que são órfãos. Porque a filiação, de fato, não é você gerar uma vida. Isso, se você só gera uma vida e não adota, você é um genitor, apenas. Mas à medida que a gente gera e adota aquela criança, aí ela passa a ser filho. Então, por isso que filhos órfãos não são só aqueles que perderam os pais ou que foram rejeitados pelos pais. Órfãos são todos aqueles que foram rejeitados, inclusive, pelos seus pais biológicos. Isso é um órfão, isso gera órfãos dentro de casa. Por isso que pai e mãe é diferente de genitor. Pai e mãe é quem adota. Por isso que Tabita é nossa filha. A Tabita foi adotada por nós, mesmo ela não sendo gerada por nós. Por isso ela é filha. Ela não é... A gente não está criando a Tabita. Ela é nossa filha. Ela tem direito, inclusive, à herança. Quando sair a guarda definitiva, ela vai ser por direito herança. Se eu e a Lídia morrermos, tudo que a gente tiver, ela vai ficar. Por quê? Porque ela foi adotada. O Alex foi adotado. O Deide não está criando. O Deide e a Rebeca não estão criando o Alex. Eles adotaram o Alex. É uma intenção do coração. É um desejo de cuidar. E é isso que o Pai faz por nós. Ele quer cuidar de nós. E Ele nos adota. Mas Ele adota todos quanto o receberam. Porque todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. João 1,12. Então Ele adota todos que o recebem. E Ele quer receber a todos. Mas nem todos querem ser adotados. Então o céu é um lugar que só vai entrar quem for adotado. E por isso é tão importante para a gente a adoção de fato. Isso também é um fundamento para nós como comunidade. Não faz sentido nós sermos pessoas adotadas pelo Pai, nós sentimos esse amor tão incondicional, vivermos 700 crianças nos abrigos de Belo Horizonte. Não faz sentido. Quem são aquelas pessoas mais aptas a adotarem essas crianças com amor verdadeiro? Aqueles que são adotados ou aqueles que são rebeldes, que não conhecem o Pai? Quem vai cuidar melhor dessas crianças? Nós, que fomos adotados? Ou as pessoas que não conhecem Jesus, que não têm Pai, que rejeitaram o seu Pai, estão vivendo uma vida sem sentido, querendo vencer na vida, com um conceito equivocado de vencer na vida? Quem são as pessoas mais aptas? Nós somos as pessoas mais aptas. Por isso que a adoção é muito cara para a gente. Por isso que a gente preza muito por isso. E incentivamos quem ainda não tem filho, quem já tem, a pensar nisso. Pense nisso. Pense em resgatar uma vida. Pense em criar um discípulo. Pense na oportunidade de você ter uma pequena vida nas suas mãos para você passar para ela tudo que o Pai fez por você. Filho, o Pai me adotou, então eu estou fazendo a mesma coisa com você. Isso é muito bom. É maravilhoso. E concluindo, poucas ações podem marcar mais uma pessoa do que a adoção. Então a gente entende que a adoção, de fato, é uma ferramenta que nós temos nas mãos de tirar essas crianças desse mundo caótico e mostrar o que é o amor de fato no dia a dia para essas crianças. Pense na transformação que essas crianças podem. A gente pode estar adotando um John Wesley, a gente pode estar adotando um Einstein,
que se tiver o local perfeito não, né? Mas se tiver um local adequado para ser criado, em disciplina, em amor, elas podem florescer e abençoar o mundo. Então poucas ações podem marcar tanto uma pessoa quanto o ser adotado. Quando elas descobrem que são adotadas em algum momento da vida, muitas delas têm um período de crise, porque muitas vezes os pais, por falta de orientação, não souberam construir isso ao longo da vida, omitiram um fato. E o ideal é a criança saber o ideal é a criança não saber quando ela soube que foi adotada. Então eu já conto historinhas para Tabita de Dorcas. Tabita no original é Dorcas, né? O grego é Dorcas e Tabita é grego, hebraico. Daí deu o nome dela. Mas aí eu conto a história de Dorcas, porque se eu falar Tabita vai dar muito na cara. Mas eu conto a história de Dorcas, que foi uma menina muito amada, que os pais ficaram doentes e ela teve que ir para o hospital, os pais não puderam cuidar dela. E aí ela era muito especial. Dorcas era uma menina especial. E aí um dia duas pessoas, um papai e uma mamãe, viram ela e queriam adotar ela. E ela fica, não papai, que legal, Dorcas foi adotada. E um dia ela vai saber que ela é Dorcas. Um dia ela vai saber, nossa, papai estava falando de mim. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. E pode ser que ela tenha um momento de crise, mas talvez essa crise vai durar muito menos do que se a gente omitisse o fato para ela e ela descobrisse por conta própria. Porque existe também um preconceito no nosso meio sobre o que é adoção. A gente não entende muito bem o que é adoção. E isso é comum, a gente não julga ninguém por isso. E a gente também não sabia. A gente começou a se inteirar do assunto, começou a participar de grupos de adoção, para a gente entender o que é adoção. E estudando esse assunto também, a gente foi entendendo mais profundamente que nós somos adotados. Então faz sentido adotar. Faz muito sentido adotar. E vamos lá agora em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Jesus inicia o seu ministério aqui, Mateus capítulo 4. Olha o que Jesus enfrenta no início do seu ministério. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ele começa o ministério com dificuldade pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou dele e disse: se és filho de Deus, se és filho, faça isso. Se és filho, faça aquilo. Se és filho, faça com que esses pães se transformem em pão. Se és filho, pula daqui que Deus vai te proteger. Se és filho, adore-me que eu vou te dar todos esses reinos. Satanás tentou Jesus na identidade dele. Satanás começou a lançar dúvida exatamente sobre a identidade de Jesus. Quem era ele? Se você é isso mesmo que você diz, faça isso, faça aquilo, faça isso. Então Satanás tentou a identidade dele. Tentou gerar confusão na cabeça de Jesus. Mas, volta um pouquinho. Antes de começar essa tentação, olha o que o capítulo 3, verso 17 diz. Então, uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Gente, Deus se preocupou em reforçar a identidade de Jesus antes dele começar a ser tentado, exatamente para ele ter força para vencer aquela dificuldade. Jesus já sabia que ele era filho, mas Deus propositalmente, antes dele começar a ser tentado, Deus fala para ele: você é meu filho amado, em quem tenho prazer. E isso fortaleceu Jesus a vencer todas as dificuldades, inclusive até chegar na cruz, quando ele começou a
Pai, me livra desse cálice. Mas aí ele lembrou que ele era filho, ele sabia de onde ele vinha, ele sabia por que ele estava ali, ele sabia a sua identidade primária, a sua identidade mais básica. Ele sabia quem ele era. Por isso ele conseguiu vencer na vida, mesmo sendo morto como um prisioneiro, amaldiçoado, porque a lei dizia que quem morresse na cruz era amaldiçoado. Ele morreu cuspido, todo sangrando. Ele cuspiu como um derrotado, porque ele não conseguiu. Ele falava que ele era o Messias, mas na cabeça deles equivocada, Messias seria um Messias militar. Então o erro foi deles. Então, na cabeça das pessoas, ele foi um fracassado. Na cabeça de um judeu do primeiro século, Jesus foi um fracassado. Porque ele nasceu humilde, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele foi desprezado, cuspido, morreu como um maldito, nu, quase nu, mas ele venceu na vida, porque ele sabia que ele era filho. E isso é que importa. O que importa é saber que nós somos filhos, independente do que os julgamentos externos venham sobre nós. O mais importante é saber que somos filhos. Se a gente entender que nós somos filhos amados, isso basta. A gente pode passar o que for nessa terra, que nada consegue tirar a nossa paz interior. Nada. Por isso que Isaías 49, o último texto que eu queria ler, diz algo muito importante para nós. Isaías 49, Deus reforçando a sua paternidade, agora usando uma figura feminina. Deus fala o seguinte, Isaías 49, 15: haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. Por quê? Porque eu sou pai. A sua mãe pode te esquecer, o seu pai pode te rejeitar, o seu pai pode ter te violentado, sua mãe pode ter abandonado você, mas eu não me esqueço de você, porque eu sou pai de verdade. Eu não deixo de cuidar dos meus filhos. Isso é ser pai. Esse é o nosso pai. Eu queria te convidar a orar. Eu queria te convidar a você fazer uma retrospectiva da sua vida, a você lembrar toda a sua criação, você lembrar todas as palavras malditas, tudo aquilo que os nossos pais erraram conosco, e você começar, não só hoje, mas nesses dias, a fazer uma recapitulação de como você tem se comportado com o pai e o quanto essa sua relação com o seu pai pode ter interferido na sua relação com o nosso pai. E nós clamamos, Espírito Santo, clamamos que o Senhor restaure a nossa paternidade, a nossa visão sobre a sua paternidade. Espírito Santo, remova toda mágoa, Pai. Remova todo o sofrimento, toda a dor das lembranças ruins que nós podemos ter vivido aqui na terra com os nossos pais. Por favor, Senhor, reconfigure a nossa visão do que é um pai, através da sua referência, não daquilo que nós passamos com os nossos pais, porque eles são falhos como nós, Pai. Nos ajude, inclusive, Senhor, a termos compaixão dos nossos pais e conseguirmos liberar perdão para eles, porque nós podemos estar replicando os mesmos erros com os nossos filhos e ainda estamos acusando os nossos pais pelas nossas mazelas. Então, Senhor, nos ajuda a reconfigurar nossa mente, a paternidade e a nossa identidade. Nos ajuda a relembrar que, mesmo as nossas mães nos abandonando, nós somos filhos amados.
Mesmo os nossos pais não nos suprindo em casa, nós temos um Pai que nos supre. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, Deus Pai. Nos ajuda a liberar perdão, Pai, para todos aqueles pais que não cumpriram as suas funções corretamente. E que possamos fazer isso, inclusive fisicamente, Pai. Se ainda temos dificuldade de relacionamento com os nossos pais, que nós tenhamos coragem, Pai, de abrir esse meio de comunicação e pedir perdão para eles por tudo que a gente tem negligenciado do cuidado com eles. Porque a Bíblia diz para a gente honrar pai e mães, mas não diz que a gente deve honrar só pais e mães bonzinhos, mas a gente precisa honrar os nossos pais que erraram também. Por favor, Espírito Santo, venha sobre nós. Venha sobre nós trazendo cura. Venha sobre nós, Pai, trazendo novas perspectivas, novos significados.